Oi, Vitor, meu amor. Você fez uma pergunta lá na rolagem. Oi, Jaque, meu amor, Qual era tudo a bem? pergunta? Eu perguntei o que você acha da parada gay hoje. Oi, Angel, meu amor, como é que você tá? A parada LGBT hoje, ela Isso. mostra a gente que valeu muito a pena, que ainda vale a pena. Porque a gente, e é o que eu vim dizendo aqui desde o início, a gente vai começar, as pessoas vão começar a jogar e dizer: vocês viram que a parada se tornou uma festa? E se fosse? Que não é. E se fosse apenas uma festa? Né? O dia 8 de março é uma data feminista, mas a gente transformou ela em uma festa. Mas o feminismo não parou por causa da festa. Todo mundo fala que é uma data de dar presente, de dar flores, mas o feminismo vai lá e trabalha dentro das escolas falando, olha, dia 8 de março começou em 1908, e aí, por consequência do início dessa organização, mulheres foram trancadas, queimadas e por aí vai. Então, a parada LGBT, quando ela gera essa discussão, se é necessário ou se não é necessário, ela já está fazendo o seu trabalho, sabe? Sim. Vai incomodar que a gente beije na boca, que a gente tenha um momento que se sinta segura ao ponto de dançar com menos roupa ou sem, sabe? Que a gente mostre que tem talento que cante. A luta também tem que ser feita cantada. Dentro dos movimentos sociais, de onde eu venho, a gente passa o dia inteiro é, falando, fazendo aula, dando formação, e de noite a gente faz festa. Faz parte da nossa luta festejar, comemorar, mostrar para as pessoas que já é possível sair nas ruas, que a gente não está só. Então, isso por si só já é um grande evento, já é uma grande conquista. Que hoje nós olhe para essa parada e fale, eu acho que está desnecessária já. É porque ela está cumprindo o seu papel. Nós, de dentro da comunidade, já estamos olhando e falando, eu acho que já está bom. Mas a gente só vai saber a importância disso se realmente ela acabar. Sim. A gente não teria mais essa discussão. A parada LGBT é importante todo ano, ela vai ter festa, comemorações, mas ela traz algo para a gente discutir, sabe? E ela não é isso que vão jogar para a gente, no meio da gente, dizendo: olha, vocês estão vendo? Vocês viram quanta bunda de fora? Vocês viram que safadeza? Mas ninguém olhou os cartazes, ninguém perguntou às lideranças que constroem isso qual era o intuito disso, Olha, eu né? posso falar um pouquinho agora? Eu Fica à vontade, meu amor. sou bissexual, acho que você sabe disso. Então eu faço Uhum. parte do meio LGBTQIA+. Então, Vitor, tá? Eu acho assim. Eu fui uma vez, eu tô falando da parada gay de São Paulo, que é a maior, acho que do mundo, se não me engano. Eu fiz algumas pesquisas e vi como que foi a luta para que existisse a parada LGBTQIA+. Então eu vi que ali pessoas morreram, pessoas foram presas, pessoas foram torturadas. Aconteceu tudo de pior que se possa imaginar com os que começaram este movimento para que hoje nós possamos ter um pouco de liberdade. Um pouco, porque nós não temos liberdade, nós temos meia liberdade, vamos dizer assim. E o meu modo de olhar, eu tava vendo no YouTube como que era desde lá do começo e foi evoluindo, 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 evoluindo. Hoje, eu acho sim, representa legal. Mas eu acho que a parada gay hoje não honra aqueles que deram o início a ela, que apanharam, que morreram, que foram torturados. Eu acho que nós jovens, né, os novos LGBTQIA+ jovens, temos que parar um pouco de pensar adiante e dar uma pensada lá atrás. O que aconteceu para nós chegarmos a ter aquela grande festa hoje na Avenida Paulista, né? Porque hoje virou uma festa. Esse é o meu modo de ver, virou uma festa. Não é mais como era
aquela coisa de ir fazer palestra. Hoje você não vê mais palestra. Hoje o cantor cobra o cachê para ir cantar no trio de algum artista que lá está. E sai dizendo a todo mundo que eu sou a favor, eu amo o LGBTQIA+, e não, ele não tá lá de graça. Ele tá lá por cachê. Então, eu acho que hoje, eu tô falando a Parada Gay de São Paulo, virou um comércio. Tô falando dos trios, dos artistas que lá vão, que ganham super fama com isso. Então, olhando lá atrás, eu acho que a gente tinha que dar uma pequena melhorada para pelo menos tentar dar o mínimo de respeito àqueles que sofreram, para que hoje nós possamos comemorar lá à vontade na Avenida Paulista. Que licença. Eu gosto sempre de usar esses espaços, né, pra questionar mesmo. Ô, Vitor, você falou, você deixou claro aqui que você foi em uma parada, né, acabou frequentando. Qual foi o horário que você chegou na parada, por exemplo? Eu cheguei desde o horário que começou, desde o primeiro trio até o último. Porque a organização, ela começa, se eu não me engano, 10 horas da manhã, né? A Suzana aqui também conhece algumas pessoas que fazem parte da organização, pode me corrigir. E no começo da parada, né, tem um discurso de abertura, né, tem as boas-vindas, tem a explicação do porquê daquele tema. No decorrer da parada, eu falo isso porque nós também somos de São Paulo, né? Perdão. Tem os seus cartazes, né? Tem as suas reivindicações, né? Hoje, como nós estamos falando da maior parada do mundo, é necessário que tenha alguns patrocínios, até para que a cidade tenha o seu turismo movimentado, né? E ok, né? Você falou de não honrar, e porque lá atrás tivemos pessoas que apanharam, que foram de arrasta e tudo. Eu acho que nós comemorarmos hoje é uma forma de mostrar para essas pessoas, né, aonde quer que elas estejam, que o que elas lutaram, nós estamos conseguindo comemorar, né? Nós estamos conseguindo, de alguma forma, não passar pelas coisas que elas passaram, né? Nós estamos conseguindo ter a liberdade de beijar, né? Ter a liberdade de ter a nossa família, porque lá no meio da, da parada, inclusive, tem muitas mães, né, pais que levam seus filhos para mostrar o que é diversidade, né? Sim. E aí, se as outras pessoas, né, Jaque e Suzana, quiserem falar, fiquem à vontade. Eu acho que nós Deixa eu falar estamos aqui um negócio. longe de Viu, Vitor? comemorar. Deixa eu contar aqui um negócio. Vitor, deixa eu contar aqui um negócio. Vai, Jaque, fala. Eu sou do movimento Motu, é um movimento que trabalha a ocupação. Todo ano, ou a cada 2 anos, a gente faz um encontro. E a gente vai para esse encontro para festejar, para comemorar e para pensar o que a gente quer, quais serão os próximos passos. Algumas pessoas que vêm de fora vê como um gasto de grana, vê como um momento desnecessário. Quando a gente faz esse encontro, né? Agora recente a gente foi, a gente teve dança, a gente teve um monte de coisa que aconteceu. Quem vê de fora, o próprio encontro ele vai ver como um gasto de dinheiro público. Como que se constrói um encontro? Ninguém sabe. Para a gente ter esse encontro, esse momento, teve debates. O papel da parada não é fazer uma discussão vaga, vazia e rasa. A parada, para ela acontecer, precisa essa discussão que está tendo aqui, tantas discussões que vão acontecer durante o ano. E a parada a gente vai levar essas pautas, essas reivindicações e essas comemorações para a parada. Como que a parada foi construída? Agora mesmo, dia 24, aqui também tem parada LGBT. Essa semana teve a conferência LGBT aqui em Sergipe para a gente pensar na parada. Veja, está acontecendo coisas antes da parada. Mas quando a parada for acontecer, vai muitas pessoas dizer
que é desnecessário. Eu estou até procurando aqui a foto, gente, pera. Vai muita gente dizer que a parada é desnecessária, que é festa. Aqui achei. Não, achei não, desculpa. Aqui. Aconteceu dia 24, deixa eu virar esse fundo. Pronto. Aconteceu a discussão. O que a gente está discutindo do ano 2025? O que a gente quer levar sobre a comunidade LGBT? Então, nesse momento, não adianta fazer umas pautas rasas. A gente, nesse momento, está comemorando, reivindicando e está convidando a gente para ver que não é só uma ou outra, é um monte de gente. Então, a parada ela é de extrema importância. No dia que nós acabarmos com a parada, a gente começa a retroagir, retroceder. Então, para quem fala, a parada é só está acontecendo. Você participou de alguma conferência LGBT para preparação da parada esses dias? Quantos de nós aqui participou de uma conferência, de uma reunião de alguma conferência LGBT? Eu não. Eu já. Eu já. Eu fui convidada Pretendo. recentemente, eu fui convidada agora recentemente a compor a operativa da parada LGBT em Sergipe. Eu vou levar o meu olhar de pessoa do povo sem teto, de mulher trans do povo sem teto, que era algo que não era discutido, né? Mas agora já cabe a gente falar que as mulheres trans ainda não ocupam as casas populares, que é direcionada para pessoas vulneráveis, a gente não é vista como pessoas vulneráveis. Então, antes da parada acontecer, tem um momento que vai ser pensado como que vamos colocar a parada. E tem um momento que a gente vai pensar o que a gente quer discutir é, nessa parada, quer mostrar. Né? Então, a parada não é um lugar de discussão rasa. Ô, Jaque, Né? só uma coisa pra só fortalecer o que você está falando. Para as pessoas que nunca participaram de conferência ou organização, alguma coisa do tipo, só para vocês terem uma noção. Primeira luta das organizações de parada, eu falo isso porque eu já participei de conferências e conheço pessoas que fazem a organização da parada, é lutar contra governos extremistas para colocar a parada na rua. Então, nós temos muitas coisas para comemorar, né? Como o Val falou. Nós temos, em 1990, por exemplo, antes de surgir a primeira parada no Brasil, bissexualidade, pansexualidade, homossexualidade, transexualidade, tudo era considerado como doença. Em 1990, nós não temos mais essa consideração, né? Até os anos de 2003, meados de 2004, 2005, casais homoafetivos não poderiam ter reconhecido o seu casamento. E hoje nós temos esse reconhecimento. Pessoas transexuais não tinham seus nomes e seu gênero retificado em certidão de nascimento. E nós temos esse reconhecimento hoje, né? Pessoas LGBTQIAPN+, no modo geral, não poderiam adotar, né? Não poderiam constituir uma família, né? Nem fazendo, por exemplo, gravidez intro, né? E hoje nós temos famílias LGBTs constituídas. Então nós temos muito para comemorar. Nós temos muito para comemorar. Porque a gente tem que fazer uma higienização na nossa visão do que é luta, sabe? Porque às vezes só guerra, só apanhar, só ver tristeza, fatalidades que são direcionadas à nossa comunidade não é suficiente. Nós temos que lembrar as pessoas que nós também temos o direito de amar, temos o direito de ser quem somos e temos o direito de viver e de comemorar, sim, com muito orgulho e com muito enchimento nesse peito na hora de falar, sim, eu sou assim e vocês não têm nada a ver com isso.
Sim, mas eu vou falar uma coisa agora. Sabe por que nós ainda não conseguimos tudo que nós nem teríamos que lutar? Hum, É um direito nosso. Nós somos seres humanos, independente da sexualidade, independente. Sabe por quê? Porque eu faço parte, então eu digo, o meio LGBTQIA+, é o meio mais desunido que existe, na minha opinião. É o mais desunido. é. Você, por exemplo, às vezes matam uma trans, vamos supor. Você vai ver trans falando que morreu por isso, por aquilo. Outras falando que ela era inocente, outras falando que era culpada. Um gay apanha, aí vai ter sempre um gay, um bissexual que vai dizer, mas apanhou porque tava... Então nós somos desunidos. Tudo bem que cada um tem um modo de pensar, mas nós representamos uma bandeira. Então, na Ô, minha Vitor, deixa eu opinião, lhe perguntar um tinha que ter negócio. mais união. Na, na Constituição brasileira está Quero dizendo que todo falar. ser humano. Só um Oi? minuto, Suzana. Na Constituição brasileira está dizendo que todo ser humano tem direito a viver com a dignidade. E essa dignidade vai viver, vai começar essa dignidade a partir do teto. Todo brasileiro tem teto? Não. A culpa dos brasileiros não terem teto é dos brasileiros? Do brasileiro sem teto? Repete a pergunta, fazendo favor. A culpa dos brasileiros não terem teto é culpa do brasileiro que não tem teto? Eu acho que é meio termo. Porque aí eu vou falar sobre governos. Se apoiam em governos que prometem teto e a outra maioria que já tem o teto, que não se preocupa com aqueles que não têm, apoia o que não vai dar o teto. Este é o problema, a desunião, o interesse próprio de cada um. Não, não é. Sabe o que é a culpa de quem é? A culpa é da especulação. Se a gente tivesse noção que a culpa é da especulação imobiliária, a gente acabaria com a especulação imobiliária, né? Sim. Mas vai ter um mercado dizendo, olha que maravilha. Então, tem até mercados e tem gente falando, vale muito mais a pena você morar de aluguel, morar em kitnet, do que você ter uma casa, porque você se livra do IPTU, você se livra dos incômodos de ter uma casa. Então, a culpa nunca vai ser do grupo que está oprimido, que está lutando por direitos. Entende? Alguém vai convencer a gente que a culpa, que eu não avanço na luta, e isso eu tinha falado mais cedo, a proibição que eu não consigo entrar no banheiro não é por causa da sociedade, não é por causa de um sistema estrutural que organiza. A culpa é da Bruna. Já que a culpa de você ser agredida é da Bruna, porque a Bruna não segue a regra que a gente colocou e que você está seguindo. Entende? Então vamos jogar que a culpa é da Bruna e eu vou cumprir esse discurso e eu vou começar a lutar contra a Bruna. Aí perceba, a Bruna tem que lutar contra a sociedade que estrutura a transfobia e tem que lutar e combater também. Então, esse discurso que a gente vai conseguir carregar ele dizendo a culpa é da parada, a culpa é porque a gente não se une porque a gente é humano. A gente tem nossas individualidades, a culpa é do sistema que é estruturado para que a gente se desuna e comece a combater uns aos outros, sabe? Sim. Então, a gente, quando olha para um festejo como a parada LGBT, a gente pensa apenas ali. Como que aquilo surgiu? Pá! Caiu no meio da avenida e a gente foi convidado a participar. Teve uma construção. Mas esse é um dos Então, não, problemas, a esse gente só discurso. se une no mês da parada. Só. Então, esse discurso. A gente quem se une? Porque eu, Jaque Correia, eu estou aqui há 5 anos acolhendo, conversando, conscientizando sobre a importância de se organizar. A gente quem só se une tal tempo, sabe? Então é assim, é tomar a consciência para si e começar a fazer algo. Já que eu estou no Povo Sem Teto, eu estou entrando agora para a operativa da parada LGBT, eu estou
Agora mesmo eu vou organizar um curso, eu vou ser a palestrante de um curso sobre identidade de gêneros. Então, eu não estou apenas na parada, talvez eu nem esteja na parada, nenhuma. Porque eu estou construindo as consciências nas redes sociais e fora dela. Boa Então, a noite, gente Val. se reúne quando, sabe? Então, assim, eu estou desesperada aqui há 5 anos conversando sobre, pegando a responsabilidade para mim, sabe? Eu tô pegando isso aqui, é meu, eu tenho que construir isso aqui, eu tenho desespero, eu atendo a Bruna, eu atendo a todo mundo que chega próximo de mim falando, isso é meu, eu tenho que tomar conta disso aqui, tá errado desse jeito, tem que ser desse, Obrigado, Val, meu amor. sabe? E na parada eu vou convidar todo mundo, vão lá, requebrem, rebolem, beijem, bebam, se sintam felizes que a gente conseguiu mais uma parada, entende? Então a gente tem mania de jogar para os outros, ou jogar dentro do nosso grupo a culpa das coisas não andarem. E às vezes a culpa começa na gente e a estrutura não está deixando a gente chegar que a gente precisa contribuir, né? Sim. A Suzana queria falar. Sim, eu preciso que você responda algumas perguntas. Eu? Como você. Sim, sim. Tá. Já que você que é bissexual e fala que é parada gay. Ponto 1, é parada LGBTQIAPN+. Já não é parada gay já há uns 10, 15 anos. Segundo, se uma pessoa falasse que você é indeciso por ser bissexual, como você reagiria? Bom, como eu sempre reajo, eu digo que eu nasci assim. Então, se ela tem alguma dúvida, que ela questione Deus. Ok, então, ok. Se eu tivesse essa parada, como você ia manifestar a sua sexualidade? Como eu manifesto sempre. Sabe por que eu pergunto isso? Porque tem pessoas que vão naquela parada, no meio de 2, 3 milhões, que só tem aquele dia para manifestar quem ela é. Porque a família não deixa, a igreja não deixa, os amigos não deixam. E eu falo isso, Vitor, porque eu vou em parada há 19 anos. Essa que eu vou agora é a 20ª. E não tem nada a ver com o que você disse que é uma festa, que é um negócio. Sabe por que dá muito dinheiro? Não, mas eu não Porque, disse que é uma festa. Vitor, você falou, eu ouvi, então por favor, me ouça. Tudo bem. Depois você responde. Ok. Você falou tudo que você teve que falar e eu ouvi quietinha. Vamos lá. Então, por gentileza. A parada é o segundo evento que mais arrecada para São Paulo, só perde para a Fórmula 1. E um evento desse sem patrocínio não aconteceria. Você sabe que estamos no mundo capitalista, né? Você sabe, né? Então precisa de dinheiro para viabilizar. Ninguém vai fechar uma Paulista todo ano assim porque gosta da gente. Posso só falar uma coisinha rapidinho? Eu tenho uma amiga pessoal, vocês devem conhecer, Salete Campari. Sim. Conhecida das noites paulistas. No trio dela, ela mesma me disse, Vitor, eu não pago cachê para artista algum. O artista que quiser ir pela luta, porque ali é um dia de luta, ele vai. O que não quiser, eu não pago. Tanto que você pode ver que o trio dela faz o maior sucesso. Sempre tem Rita Cadillac, aquela outra cantora que eu me esqueci o nome agora. Sempre tem. Ou seja, não precisa de dinheiro para a parada LGBT ser a parada LGBT. Não precisa. E Salete Campari é a prova disso. Porque o trio dela, ela não paga nenhum artista. Ela fala, você quer ir pra luta, você vai pra luta. Você quer ganhar dinheiro, é em outro lugar. Se você vai pra luta, você vai no chão, não vai no trio. Não, luta que eu quero dizer... Deixa eu falar. Você falou, agora deixa eu falar. Eu vou em parada há 19 anos. Sabe quantas vezes eu fui em trio?
Uma. Porque luta, filho, é no chão, é no asfalto, não é em cima do trio. Né? Tá em evidência. As palestras são feitas aonde? Querido, eu tô falando da parada em si. Você for da Exato, as parada, eu vou ver sobre a palestras não parada. são feitas em cima do trio. Discursos são. Então, a luta é lá. Mas eu nunca não fui em parada pra subir em trio. Mas você não Sabe por entendeu. quê? Sabe por quê? Porque você falou bem que é luta. É dia de luta sim. Mas também é dia de festa. Sabe por quê? Dia de festa? Porque é mais um ano que a gente sobrevive nessa sociedade de merda que quer nos matar. E se eu não comemorar pelo menos um dia na minha vida que eu tô viva, vou comemorar quando? Se me tira a parada, quando eu vou manifestar quem eu sou? Na igreja? Não. A parada é importantíssima. Tem dinheiro? Tem. Tem pessoal que vai pro status? Vai. Mas eu posso te garantir, 99% das pessoas que vão pra parada vão para manifestar o que é. E muitas vezes não podem, porque pessoas como algumas pessoas que são da comunidade, que dizem a comunidade, mas atacam a comunidade, como eu tô vendo aqui, uma pessoa que fala que é bissexual Ah, e diz o que diz. o que eu disse? Não, deixa só um pouquinho, Jaque. Deixa eu te explicar uma coisa, Suzana. Você falou uma coisa que chega até a ser contraditória. Você disse que nós só podemos mostrar quem somos no dia da parada LGBTQIA+. Você tá Não, totalmente... senhor. Você Não, senhor. falou. Não, Sim. senhor. Falou Tem que é o muita único gente. dia. Pera Só um aí. momento, Tem só um muita momento, só um momento, gente que se Suzana. manifesta nesse Suzana, dia. Suzana, um momento. Um momento. Pronto, Obrigado. obrigada. Vitor, vamos fazer assim. Vitor, qual o seu medo? Você, como homem bissexual e dentro da comunidade LGBT, qual o seu medo? A gente está conversando hoje sobre os nossos medos, né? Qual o nosso medo daqui em diante? Qual o nosso medo de pessoa LGBT? O meu medo hoje é da direita. Esse é o meu medo. Porque eles estão crescendo cada vez mais e está crescendo rapidamente. E eles parece que é uma perseguição. A luta deles é para acabar com os nossos direitos. Esse é o meu maior medo. A direita extremista. É o meu maior. Então, esse é o nosso inimigo, gente, em comum, tá vendo? A gente precisa sempre enxergar o que é contra nós de verdade, sabe? Então, o que é contra nós de verdade? Às vezes o discurso do Vitor não me representa, eu não gosto, eu não concordo. Mas o Vitor é meu inimigo? Não. O Vitor só não me representa, só não fala uma fala que eu gosto. A Bruna, nossa, eu acho que a Bruna tá fazendo muito feio, muito errado, muito. Não gosto do jeito que a Bruna faça. É esse o problema? A Bruna tá fazendo errado? A Bruna não tá falando aquilo que eu concordo? Não, né? Focar todas as minhas forças para acabar com a Bruna, com o Vitor, com a Suzana, é tudo que a extrema-direita quer. Enquanto eu estiver preocupada com o discurso das pessoas de dentro da comunidade e focar minha força para combater isso, a extrema-direita vai passar em cima deles e depois de mim, Exato. sabe? Então, é por isso que eu não compro os discursos. Por que eu estou fazendo esse discurso? Eu sempre fico me perguntando, por que eu estou fazendo? É um discurso que eu parei para analisar ou é um discurso que me venderam e eu concordei rapidamente, sem fazer uma análise desse discurso, sabe? Então, eu venho tomando muito cuidado, sabe? Porque a direita vai dizer que o meu problema é o Vitor, que acabou de falar isso e eu preciso combater o Vitor agora e acabar com o Vitor. Tornou-se meu inimigo. E aí eu esqueço por um tempo da direita. E o trator da direita vai passar por cima do Vitor e de mim. E Isso. acaba a festa, a briga e tudo, sabe? Então, Vitor,
Eles vão colocar a mulher contra a mulher e dizer que o grande problema do feminicídio é por conta da outra mulher que não sabe se comportar. O grande problema da cultura do estupro é porque a outra mulher quer se vestir com a popada de fora, né? E a gente vai culpando as pessoas que sofrem e não enxerga que é uma armadilha que a gente precisa quebrar. Ah, e a Bruna não está fazendo. Gente, tem um discurso que é inclusive do presidente Lula. Só, não vou entrar em partido não, só para dizer isso. O Lula diz assim, olha, quando você olhar para a política e não se enxergar e não ver, talvez seja você o cara que precisa se candidatar. A mesma coisa é dentro dessa luta que a gente faz, seja ela de onde vier. Quando a gente olhar que vi que não tá legal, a gente se colocar. Por que que eu faço lives há 5 anos? Cansada. Tem dias, eu confesso a vocês, que tem dias que eu falo, hoje não. Ontem não deu ninguém. Ontem não foi. Mas eu penso, se eu não for, ninguém vai saber dos meus sentimentos, das minhas ânsias, das minhas raivas. E eu vou, sabe? E eu me meto em lugares que nem essa chamada. Então, assim, quando a gente perceber que tem algo errado, a gente tenta fazer, deixar bom do nosso jeito. É a gente, é da gente. A pauta é nossa, Vitor. Não é minha, não é sua, é nossa. Sabe? E a Isso. gente grita, às vezes incomoda a gente gritando. Não, agora, Jaque, só falando que a Suzana falou que só lá é o dia da gente mostrar quem a gente é. Eu sou quem eu sou desde que eu acordo até eu durmo. Tem dia que eu tô mais assim, tem dia que eu tô mais alegre, tem dia que eu quero pôr um short um pouco mais curto, eu coloco. Sabe por quê? Eu aprendi com a vida. Eu aprendi com a vida que eu. Vitor, Oi, tá me ouvindo? tô. Posso te chamar de Vi, né? Que eu chamei de Vi, acho que você não ouviu. Pode sim. É, eu entendi o que você quis dizer e também entendi o que a Suzana quis dizer. E eu acho que isso eu posso trazer essa interpretação para você. Eu conheço a história dela e conheço a minha. Até um certo momento, por insegurança, eu não podia mostrar quem eu era, né? E o único dia que eu podia me montar antes de transicionar e mostrar quem eu era, mesmo que eu fosse para casa de amigas, me montar e sair, era o dia da parada, porque eu sabia que ali eu estaria segura. Então, esse discurso que as pessoas, algumas pessoas, não são todas, tá? Só podem mostrar quem são no dia da parada, ele é muito real, né? Porque algumas pessoas não têm essa liberdade dentro de si. E eu não falo só de uma liberdade individual, sabe? Uma liberdade financeira, uma liberdade patrimonial, sabe? De ter casa. Porque alguns pais ainda são criados nessa cultura religiosa, né, patriarcal, de que homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher, sabe? Esse discurso que nós vemos da extrema-direita na internet, na televisão. Então, essas pessoas, elas não podem mostrar quem são, sabe? Então, eu acho que eu entendi o que você falou, né, sobre o seu ponto de vista de ser quem você é, mas tem muitas pessoas que são reprimidas, né? Eu conheço pessoas, para você ter uma noção, que morando com seus pais, que não tiveram a oportunidade, porque não tinha esse diálogo aberto com seus pais, de falar sobre a sua sexualidade, que quando foram descobertas, tiveram a sua vida ameaçada, sabe? Então, essa repressão, ela ainda é real, né? Ela ainda existe. Então, para essa pessoa que ainda é reprimida, é um dia para ela comemorar que ela tá no meio dos seus pares, sabe? Ela tá no meio dos seus iguais. Então, eu sei que você deve ter a sua vivência, mas muitas pessoas ainda vivem essa repressão, sabe? Então, eu queria dar um conselho que como que eu posso dizer? Que funcionou pra mim. Você quer ter liberdade? Você quer ser quem você é? Busque, em primeiro lugar, liberdade financeira.
Busque, não existe isso porque eu nasci numa família pobre. Eu, Vitor, nasci numa família pobre que a casa, o tijolo era sentado no barro. Eu empurrei durante 13 anos, desde o dia que eu aprendi a andar, ao dia em que eu resolvi que eu ia viver minha vida, que foi com 13 anos. Eu fui criado por um tio de cadeira de roda. Então eu empurrava a cadeira dele por 13 anos. E eu vi que ali ele nunca falou nada sobre homossexualidade, nada, mas ele já sabia que eu era. Só que eu pensei, ou eu fico aqui e bato de frente com ele, bato de frente com a minha família, ou eu vou buscar a minha liberdade financeira. Porque eu tendo ela, eu não devo satisfações a ninguém. A ninguém. Então, mas eu nasci numa família pobre. Eu também nasci. Hoje eu tenho uma vida ótima, graças a Deus. Então, o primeiro passo, isso é um conselho que eu tô dando, não tô dando opinião, não tô dando nada, tô dando um conselho. Busquem a liberdade financeira, independente se você vai morar em um cômodo ou em 2 cômodos. Viva a sua liberdade financeira, porque a partir desse momento você não deve satisfação nem à sociedade, nem à sua família. Porque a sua vida quem vai viver é você. Ninguém vai deitar no caixão no seu lugar. Ninguém. Ô, Vitor, eu queria Oi. primeiro que você soubesse que esse espaço aqui está sendo muito bom. As suas falas, eu sei de onde elas vêm. Vem de uma angústia, do negócio que a gente não consegue sentir parte ou consegue ver defeitos. Tá ótimo. Sobre o seu conselho, ele é cruel comigo e com Por quê? tantas pessoas. Por quê? Vou lhe dizer, eu sou uma pessoa que sempre tive uma independência financeira. Mas eu ia ser internado num hospital para pessoas aidéticas na década de 90, pessoas com AIDS, sem me perguntarem. Eu fui uma pessoa que fui presa na década de 90 porque eu fui para a delegacia vestida feminina. Eu fui uma pessoa espancada ou despejada ou detida tantas vezes e eu sempre fui independente financeiramente. Então, assim, toda travesti vai passar pelo que eu passei? Não. Algumas não. Outras, vai ter histórias parecidas. Então, não, a gente precisa atacar as estruturas. A gente, é isso. E detalhe, eu estou entendendo o que você está dizendo e tem a importância da gente procurar nossa independência financeira. Isso é verdade. A gente precisa sempre, assim que possível, procurar nossa independência financeira. Mas isso é de indivíduos para indivíduos. Eu tenho Gil, minha amiga aqui, que jamais conseguiu um contrato de 2, 3 anos. Ela era funcionária do PET e os pais pediram que retirasse ela de ser professora do PET. O PET era um programa do governo, e ela ficou desempregada do dia para a noite, simplesmente porque ela era uma travesti dando aula para crianças. Bônia Jéssica Ramon, que era uma amiga minha, ela foi impedida, ela sempre teve situação financeira até legal. Muitas das vezes ela esteve melhor do que eu. Ela também foi impedida de exercer a profissão de professora porque era uma travesti, sabe? E tantas de nós vai ser escorraçada de algum lugar, de algum jeito, independente da situação financeira. Eu tenho Tânia, que o muro dela pularam o muro dela e tiraram a vida dela, e ela era uma mulher muito bem sucedida, sabe? Então, assim, não, gente. É importante a vida financeira da pessoa LGBT, é muito importante. Mas é de indivíduo para indivíduo. É importante que a gente tenha a nossa situação financeira legal. Mas isso não impede nada. Eu não fui impedida do meu tio me esfaquear e eu não dependia financeiramente dele. Sabe? Então, quando a gente faz esse discurso que talvez a gente está passando por isso pela nossa situação financeira, a gente agride pessoas como eu, que toda a vida fui independente
E fui espancada, agredida, presa, expulsa, não me alugaram casa porque eu era travesti, sabe? Então é cruel com essas pessoas. A gente joga no colo dessas pessoas a culpa desse tanto de agressão e sofrimento que as pessoas passam, entende? E eu Sim. entendo sim, você tem parte, você tem razão, sabe? A situação financeira, ela tem que ser importante para todo mundo. Isso para a gente e para as mulheres e para as pessoas trans e para as pessoas LGBT não significa muita coisa, sabe? Eu, por exemplo, é o que eu digo, né, gente? Cada um é cada um. Eu nunca, Vitor, nunca cheguei pra ninguém da minha família. Eles descobriram por vizinho, por alguém. Mas eu nunca cheguei e falei, olha, eu sou bissexual. Eu já namorei menino, eu já namorei menina. Nunca. Sempre cheguei e eles já sabiam o que era, se era meu namorado, se era minha namorada, eles já sabiam. Por quê? Porque eu nunca dei a liberdade pra eles de opinar na minha vida. Nunca. Sempre que vinha eu dizia, opa, peraí, essa fase já passou. Então eu acho também que a gente tem que ser um pouco duro. Às vezes algumas pessoas sofrem Vitor, homofobia, você acha que eu transfobia. permiti que meu tio metesse essa faca em mim? Deixa eu te Não, perguntar, não, com todas as palavras. Você acha que eu permiti que meu tio metesse a faca em mim? não tô falando Você acha que eu sobre permiti agressão. que meu tio pegasse um pedaço de pau e me cercasse na saída do bonde, que é um povoado, atrás de mim para me quebrar no cacete? Você acha que eu dei essa abertura para ele? Não. Então, assim, Vitor, Faço, o ô nosso comportamento é Mauricélio, muito individual. esse é O meu outro nosso perfil. comportamento é muito individual, né? Então, assim, às vezes eu sou muito comportada e levo desacerto. E outra pessoa que não sabe se comportar se dá muito bem. Então, não, a culpa não é do nosso comportamento, né? É lógico que se eu percebo que esse ambiente, eu vou me adaptar a esse ambiente, eu vou me comportar a esse ambiente. Mas é isso que eu estou dizendo, a gente não pode atribuir que essa pessoa está nessa situação de sofrimento, de ser agredida, perseguida, por culpa dela. É isso que a sociedade vai construir para que a gente culpe o indivíduo. Você viu a mulher que foi abusada ali? Mas também você viu que ela estava bêbada, né? Estava facinha. Sabe, vão construindo isso que é para a gente culpar a mulher A que bebeu uma a vítima. mais e não perceba que o. Então a mesma coisa vai ser com nós, LGBT. As pessoas vão dizer, você tá vendo, Vitor, como você ascendeu socialmente, como você é muito bem quisto aqui Obrigado, na nossa Mauricélio. comunidade, no nosso grupo, né? Porque você sabe se comportar. Agora, a Jaque não, olha, Jaque, o tamanho da saia da Jaque, né? Vão culpar e você vai falar, é verdade, a Jaque não frequenta os mesmos lugares que eu porque ela não sabe se vestir. E não, é porque a minha aparência é muito diferente, muito confrontante Obrigado, com a Mauricélio. normalidade, sabe? Sim, Entendeu? sim. Mas vai de cada um, né? Como você disse, somos individuais, opiniões, mas jamais eu sou contra nada. Eu só tenho o meu modo de pensar. Mas o que eu penso e o que eu faço é diferente. Se precisar de mim para subir num palanque, fala, eu vou. O que eu penso é meu. Eu tô dividindo com vocês aqui, porque eu acredito que aqui nós temos essa liberdade. Agora, o que eu faço é diferente. Porque pensar você pensa, Eu, fazer são poucos. eu já me peguei outras vezes, olhando para algumas travestis, eu sempre fui uma travesti, mesmo quando eu era no puteiro, eu me vestia muito bem, eu tenho um comportamento muito bom, e eu já me peguei julgando o comportamento de outras travestis, eu falava, tá vendo? E aí eu percebi que quando levou um desacerto foi eu e ela. E literalmente dessa forma, viu? Quando o quê? Um dia, Sharon,
Um dia Sharon tava na esquina, e aí eu falei, eu e Sharon tava na esquina, e Sharon se vestia muito mais ousada. Só que Sharon é muito melhor do que eu quando se fala de postura, de comportamento. Sharon é muito melhor, ela só se veste depravada. E aí veio um cara, pegou Sharon com um grupo. Mas eu sou diferente, né? Aí eu fui lá, falei, moço, espera. Mas eu, olha, levei o cacete junto com Sharon. Aí, né, a minha ficha caiu. Eu falei, não, não tem a ver com a postura, com o jeito de falar, né? Quando vem o trator, passa por cima de mim e dela. Sim, Não é sobre o meu jeito de existir. É sobre a estrutura que não aceita o meu jeito de ser, de existir. E que vai me convencer que a culpa é do Vito. A culpa é do Vito. O Vito tá no mesmo lugar que eu. De sofrer as agressões da sociedade, sabe, Vito? sim. Então, aquilo que funcionou muito bem para você não vai funcionar para outras pessoas, sabe? As pessoas gays em 1980 e 90 e até o início de 2000, elas ascendiam socialmente e economicamente. E aí, quando um dos parceiros falecia, essa pessoa parava na rua da amargura, literalmente na rua da amargura, sem grana, sem casa, sem ninguém. Porque a família do parceiro vinha e tomava tudo. Entendeu? Sim. Então, eram independentes financeiros. E do nada se viam pessoas à margem da sarjeta. Bom, alguém mais fala sobre comportamento, gente? Boa madrugada. Já é madrugada, gente? Já. Boa madrugada, Verão. Vamos lá, gente. Mas Perguntas. leva muito, mas leva muito tempo para ter a cabeça que eu tenho hoje, sabe, Vitor? Quando Sei, eu vejo as claro. pessoas falando as coisas, eu lembro como que eu falava. Eu queria achar alguém para culpar pelas pancadas que eu levava, pela falta de emprego, pela falta de educação. Eu dizia que era porque as minhas amigas trans não sabiam se comportar nos espaços. Só que não só espancavam ela, discriminavam elas. Se a culpa era por causa delas, tinham que espancar apenas elas, né? Mas eu era espancada também, então a culpa não era por causa delas, era por ser trans. Logo, eu entrava no sacode. Então levou muito tempo para eu conseguir enxergar. Leva muito tempo. A gente é convencido todo dia que a culpa é da Bruna. Vocês viram? A Bruna é mal educada. Vocês viram? Ai, a Bruna também é péssima. Por isso que você é espancada. Mas é o problema da Bruna, porque não bate na Bruna? Né? Que você me leva junto. Olha aqui, o Não, menino, a gente tá conversando Marcelo. entre a gente, né? Aí o menino chegou e falou assim, ainda tão de mimimi, entende? Como que é o nome? Ele nem sabe que a gente tá conversando, mas ele já... É o Thierry. Aí eu convidei ele pra subir, caso ele queira conversar, né? Apesar dele não estar sabendo o que nós estamos conversando. Obrigado, Mauricélio. Então, eu acho que esse momento, como o Victor falou, né? Esse momento de conversarmos, às vezes desconstrói algumas coisas que nós temos, né? Algum pensamento, alguma coisa do tipo que nós temos sobre algum determinado assunto. Eu acho interessante conversarmos, né? E trazer algumas experiências, mas eu acho que quando a gente traz nossas experiências assim, a gente não tem que esperar que essas experiências Valeu, Mauricélio. sejam utilizadas em outros indivíduos, né? Porque outros indivíduos vivem outras realidades, né? Então, o que a Jaque traz é muito importante, né? De tirar um pouco essa viseira, sabe? Essa esse olhar que normalmente as pessoas têm, porque é isso aqui, ó.
A Ah, o que gente ele sempre. falou, Roberta Close não era mimizenta, Ele nem sabe, ele já entrou aqui algumas vezes, ele A nem sabe a Roberta, história de Roberta. né? vou falar um pouco sobre Roberta Close. Roberta Close só foi conseguir a retificação do seu nome, ela fez a cirurgia no final, ali nos inícios dos anos 90, no final dos anos 80. E ela só foi conseguir a retificação do nome dela nos anos 2000. E ela falava isso abertamente nas TVs, nos programas de TV. Ela falava como que ela se sentia propriedade do Estado brasileiro. Mas ela jamais fez mimimi, né? E não é mimimi. Quero Tchau, deixar isso Mauricélio, claro. boa noite. Então, meu querido, quando você vinha na live de uma travesti, velha, né? Próxima à idade de Roberta Close, pergunte mais. Porque eu não estou fazendo mimimi por mim. Eu, inclusive, eu sou muito bem sucedida. A sociedade diz que travesti, a expectativa de vida é de 35. Eu já passei disso tem muito tempo. A sociedade diz que travesti não tem nenhuma renda, a não sei que vem do corpo. Eu tenho uma renda fixa, sem precisar vender meu corpo. A sociedade diz que as travestis não tem nenhum lugar onde ficar, porque o governo não fez. Eu tenho uma casa própria onde eu boto minha família. Então, eu estou muito bem sucedida. Por que, Val? Entende? Peraí. Por que, Val, você tem medo de mim, pelo amor de Deus? Eu tá até saber agora. Ele sempre sobe na minha live pra comer a banana dele. Por que agora ele tem medo de mim? Ai, Val. Val e suas bananas. Thierry, eu já tô no meu limite. Thierry, nem vou perguntar pra Jaque, que ela falou que já tem essa liberdade. Última gracinha. Próxima, você vai assistir a live em silêncio e calado. Não quero ouvir você mais latindo aqui. A Bruna ainda vai deixar você, ia deixar você falar a próxima, mas eu não vou deixar. Se você quiser, você vai subir aqui para me dizer que momento você me viu me vitimizar. Porque eu tô lhe silenciando. A conversa não é sobre você, querido. Quer chamar atenção? Bote um tomate no Edi. Agora eu tô curiosa. Val, por que você tem medo do Vitor? Olha eu preocupada. Esse povo não pode ver a gente se organizando, né? Esse debate aqui com o Vitor, eu acho, esse debate, essa conversa aqui com o Vitor, eu acho de extrema importância, porque a gente aqui vai, mesmo que a gente não diga, a gente vai ficar matutando depois. A gente sobre o que o Vitor disse, tenho certeza que o Vitor sobre algumas das nossas falas, a gente vai ficar mastigando isso, né? E pensar. É uma conversa entre a gente, pra gente se acertar, pra gente ver, mirar onde é o problema, focar onde é que a gente tem que bater. Aí, o que é que eles fazem quando eles veem isso acontecendo? Eles vêm e falam, vocês estão de mimimi, porque aí a gente perde todo o foco da conversa e vai ficar dando atenção a este querido que poderia ter pego um abacaxi, colocado no Edi e fica, né, contraindo e expulsando para chamar atenção, fazendo igual um vagalume. Mas ele, né, ele não vai ter sucesso comigo, porque eu dou silenciamento, querido. Comigo não. Eu amo o Vitinho. Como ele não tem mais nada a perguntar, já que você quer que bloqueie ele, que eu acho mais fácil, né? Já bloqueado lá na hora que você falou já tinha sido meia hora. Sabe que aqui não pergunta não. Uma das coisas que mudou demais a nosso favor, e principalmente agora nessa geração, a gente tem essa ferramenta para a gente subir, olhar um no rosto do outro, falar o que acha, o que pensa. Temos essa liberdade de expressão, né? A gente pode falar tudo o que a gente pensa.
Antes, a gente não tinha essa ferramenta. Eu sofria calado de cá, Bruna sofria calada de lá, Suzana também. A gente não tinha nem oportunidade de falar das dores, né, que a gente sentia, das aflições, do medo, da angústia. E graças a Deus, por mais que ainda esteja violento, mas a gente ainda consegue se desviar e combater, né? Oi, alguém Um dá falou força comigo pro que eu fui no outro. banheiro e eu não tava ouvindo. Hã? Mas eu vou Você aproveitar essa viu? fala do Val e vou embarcar assim, ó. É que eu tava no banheiro, eu não Eu não vou tava lembrar o ouvindo. ano, antes você fala em cima de ano. Antes de você falar a fala do Val, a gente tem que elogiar o Val, né? Que ele tava aqui na rolagem. Aí ele falou assim, como eu, uma pessoa tão belíssima, tão não sei o que, vou me abalar com essa. E realmente, né, Jaque? Realmente, o Val tá muito belo. Inclusive, eu lembro de uma live quando eu voltei pra cá, que o Val nem lembrava o meu nome. Ele falou, a Bruna é a psicotrans, que não sei o quê. Aí eu falei, eu mesma. Eu tenho um pouco de Mas memória assim, Val, fotográfica. Oi, Dr. Val. em mil... Oi, nos anos Vitinho. 90, o Clodovil, que é um homem gay, que foi abandonado pela família biológica, mas teve a oportunidade de ser adotado por uma família boa, legal, que botou ele numa escola, ele não precisou passar por alguns perrengues, teve boa educação. Quando ele chegou lá, né, que ele era um cara muito bem visto, como ele tinha talento, é preciso dizer, ele tinha talento para fazer programas de TV, para fazer vestidos, né? Então, era um cara com talentos específicos, um cara que nasceu para brilhar. Isso é inegável. Quando ele chegou no Congresso, ele começou a atacar as mulheres trans que se prostituíam, nos colocando no lugar de pessoas gays que se vestiam de mulher vulgarmente para ganhar grana. Isso é tão cruel. Porque, veja, ele teve tudo para ser uma pessoa ferrada e fodida. Mas, por sorte, por obra do destino, sei lá por quê, ele foi adotado e teve uma vida e uma realidade diferente. E aí ele queria medir toda a população LGBT, inclusive as pessoas travestis, na realidade dele. Né? Muitas travestis foram expulsas de casa antes dos 12 anos, aos 12 anos, e não importa a idade. E ele queria botar as travestis no mesmo lugar que ele. Vocês viram? Eu venci, tá? Mas portas se abriram para você, né? Você teve educação, você não foi expulso de casa. Você tem talento para desenhar vestido. Eu não tenho, eu não sei. Você tem talento para dirigir um programa de TV como apresentador. Eu talvez não dê conta. Você sabe falar sobre políticas mais variadas dentro do Congresso, eu talvez não saiba, já que eu fui proibida da educação, já que eu fui expulsa de casa com menos de 15 anos. Então, eu não consegui estudar. Então, fazer a comparação da sua realidade e desenhar as outras por a sua, dói, é cruel, é culpar a vítima, sabe? Então, a minha realidade hoje, sabe, Vitor, é muito boa. Eu não sofro agressão. E muito pelo contrário, eu sou muito respeitada dentro dos meios. Eu cheguei agora num encontro, o presidente da CUT fez uma homenagem para mim. Edivaldo, que é um companheiro fundador do Motu, fez outra homenagem para mim. Tatiane me deu um abraço, Tatiane, que é da Astra, presidenta da Astra, que é a associação que dirige e que coloca a parada LGBT, me fez convite, me deu um abraço, e as pessoas queriam saber quem era essa Jaque travesti. Veja, a minha realidade é essa. Mas tinha tanta travesti, eu tenho certeza, nesse momento que eu estava sendo homenageada, que estava sendo espancada e correndo nas avenidas para escapar, para ter vida. E talvez algumas não tinham dinheiro de pagar a café o aluguel, sabe? Eu não, eu gastei de passagem 400 conto para ir para um evento. Agora mesmo eu estou sendo convidada para fazer um curso de formação de militância e a minha parte vai ser de identidade de gênero. Um curso, eu vou ganhar as passagens, a hospedagem e tudo mais, e eu vou fazer essa coisa. Isso não é a realidade de todos, então eu não posso dizer que, você tá assim, a culpa é sua, Bruna, ou você tá assim, a culpa é sua, Suzana, você... Não, porque eu fui estudar, eu tive a oportunidade de estudar, portas se abriram para mim, e hoje eu sou uma mulher com muita formação, né?
Então, pegar, sei lá, minha amiga Sheila, que não conseguiu essa educação que a gente tem, e dizer que a culpa é dela estar morando dentro de uma ocupação lá no Santa Maria, seria crueldade da minha parte, sabe? Comparar minha realidade. Você viu, Sheila, que eu tenho casa própria? Porque todo mundo, se quiser, consegue. Não, não é assim. Sheila não consegue, sabe? Sheila não consegue. É uma mulher velha, assim como eu, de mais de 50 anos, que ainda está numa ocupação do povo sem teto, lutando para ter um teto. Não sabe ler um documento. Então pode ser vítima, além de tudo isso, de alguém dar um papel, assina aqui. Qual a idade dela? Eu acho que ela já tem 60. Ela é mais velha do que um pouquinho, como eu tenho, né? Ela já tem mais de 60. Você tem 42 anos, meu amor. Eu tenho 60. Menos disso, tá? Não aumente minha idade, é menos do que 40 e poucos. Por isso que eu escrevi, Bruna, que eu me adoro. Mas é isso mesmo. São muitos ataques. São muitos, e muitos, e muitos. E eu não deixo de ser quem eu sou, porque vou ser atacado. Não, eu vim no mundo, eu acredito que todos nós nascemos com o dia para nascer e o dia para morrer. Você se escondendo ou você não se escondendo, chegou a sua hora, é a sua hora. Eu penso assim, então, seguinte, esse pensamento, quando eu quero dançar, eu danço. Quando eu quero, sabe, ser mais afeminado, eu sou. Quando eu quero ser mais um pouquinho hominho, eu sou. E é assim que eu vivo, porque eu acredito que essa luta, nós chamamos de luta, mas na minha vida isso é uma guerra. E se a gente não estiver disposto a bater de frente, a gente sempre vai estar um passo atrás. Ah, mas mas pode morrer, pode, gente. Mas eu penso assim, o que nós estamos fazendo aqui hoje, não somos nós que vamos aproveitar. São as futuras gerações, igual lá atrás, aqueles que apanharam, que foram torturados para a parada LGBT que ia mais existir hoje, eles se sacrificaram para que nós hoje possamos aproveitar a parada. Então eu acho que é assim. Se eu pudesse ser uma coisa, eu diria, seja quem você é, sem medo de nada. Nada. Seja, só seja. Entrega na mão de Deus, a crença de vocês, o que for. Eu entrego na mão do universo. E seja o que tiver que ser. Mas nós temos que bater de frente. Eu sempre escutei isso. Muitos gays falam assim, a comunidade não me representa. Eu não sei nem o que a pessoa quer dizer com isso, mas eu acho que é alguém que pode nos ouvir, te dar um conselho. Essa pessoa está dentro da comunidade, ela entende bem o que é as dores que você passa. Exato. Então, eu nunca fui numa parada, sabe? Eu sou do interior, sou um cara da roça, sou um pouco burrinho, sabe? Não tenho, assim, uma mente muito evoluída quanto a vocês, mas eu vejo que a comunidade é de suma importância para essa luta. Sem ela, eu acho que não consegue dar nem o primeiro passo, viu? Sim. E a gente tem que fazer isso, né, que nós estamos fazendo hoje, e tem que ter as paradas, como a gente levantou aqui, exatamente para que as pessoas façam, né, o que o Vitor falou, né, de ser feliz independentemente de qualquer coisa. Né, ainda a gente está num estágio que algumas pessoas, né, por repressões, por medo, preconceito, ainda não podem ser quem são.
E é bom e importante esse trabalho de base, né? Já que é isso que nós estamos fazendo aqui, é um trabalho de base, aconteça para que essas pessoas que vão vir depois de mim, né, depois de vocês, elas tenham a liberdade de ser quem são, porque ainda essa realidade não bate na porta de todo mundo, infelizmente, né? Exato. É isso mesmo. Eu sempre digo comigo, Deus não dá uma batalha se você não for um grande guerreiro. Ele dá a sua batalha conforme o guerreiro que você é. E eu sou assim. Quer me bater? Vem, vamos pra porrada. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Porque através disso, talvez eu encoraje mais pessoas que às vezes cometem até aquela coisa que eu não posso, acho que eu não posso falar aqui, que derruba a live, né? Tentam contra a própria vida. Por quê? Porque elas se reprimem. Elas deixam de ser quem elas são com medo da sociedade, com medo de apanhar, com medo de tantas outras coisas que podem acontecer. E no fim elas mesmas fazem aquilo, né? Que elas tinham medo que a sociedade faria com ela. Então, não deixe de ser quem você é. No seu dia a dia, se você quer ser feminino, seja feminino. Você quer ser um gay mais masculino, seja um gay mais masculino. Quer usar um shortinho curto, use um shortinho curto. A vida é uma só. Se nós formos viver com medo, o medo não vai nos levar a lugar algum. E é por isso que eu entendo muitos amigos meus, conhecidos, que eles entram aqui, muitas das vezes são obrigados até a falar: ah, eu sou um hétero, e você tá vendo que ele não é um hétero, mas ele tem os motivos dele para ele não poder se expor. Enquanto eu ou você, Vitor, a gente entende que tem família, tem condições social, mas é uma pessoa que não nos ataca, sabe? Sim. E eu entendo isso e respeito essa decisão, porque por eu ser um homem cis gay, eu não tenho esse direito de ir lá cutucar o armário do coleguinha e tirar ele para fora. Isso é feio e deselegante. Sim. Eu tenho que respeitar e aceitar a condição que ele quer impor para a sociedade, mesmo ele não sendo aquilo. Isso que a gente vê, por exemplo, né, quando eu falo trabalho que a gente faz no ano, né, Val? Às vezes, já que até reforça isso, o trabalho não tá aqui focado somente no TikTok, né? A gente vê, por exemplo, a Casa Florescer, ela tem 2 unidades hoje, né? Apesar de muitos e muitos obstáculos, né? E o tanto de mulheres trans que foram arrancadas do armário, muitas das vezes nem por pessoas da comunidade ou amigos, mas, sabe, pessoas da família que tinham essa desconfiança e tudo, fizeram esse movimento de arrancar essas pessoas para depois jogarem elas na rua, não tá escrito, né? E ainda, como você falou, a realidade ainda não, ela não é universal para todos, né? Quando a gente volta lá no início da live, antes de vocês chegarem, a gente trouxe o número, por exemplo, de que 85%, só para vocês terem uma noção, a gente tá falando só de uma letra, tá, gente? Não é de todas as letras da comunidade LGBTQIAPN+. Mas só a letra T, por exemplo, que nós estávamos levantando aqui de mulheres trans, 85% dessas mulheres possuem trabalhos informais. Dentro desses 85%, 92% ainda trabalham com a prostituição e apenas 8% com questões de beleza, 8% não, minto, 6% com questões de beleza e 2% com profissões acadêmicas, né, formalizadas aí como pedagogas, como advogadas, enfim. Então, é alarmante, né, a realidade do que realmente acontece, né, porque imagina uma jovenzinha de 13, 14 anos que tá vendo
esses números serem levantados todos os dias, ela sabe da sua essência, ela sabe quem ela é. Ela quer ter a sua independência, mas ela sabe que se ela quiser ter a sua independência e for se lançar no mercado de trabalho, né, de repente ela vai ter esse obstáculo de ter um trabalho formal, né? Imagina essa jovenzinha hoje saindo é, de casa porque os pais não querem e tendo que ir para a rua, quebrando esse ciclo de aprendizado, né? Às vezes largando o ensino fundamental, o ensino médio, não concluindo seus estudos, ficando reféns dessa vida, né? Que infelizmente a realidade é essa, principalmente nas periferias, aonde a dominância religiosa é tremenda, né? Elas assim, estão num número tremendo e cada vez mais com discursos intolerantes, né? Usando seus discursos intolerantes. Então a gente tem que ter uma noção que nossas realidades elas são únicas e não são universais, né? E quando toca na porta do outro amiguinho, o que nós podemos fazer para parar e pensar é o seguinte: como que eu posso ajudar, né? Então, eu acho que o trabalho que a Jaque faz de base na internet é uma forma de ajudarmos, né? O trabalho que eu faço num coletivo, né? Que a Suzana sabe muito bem que eu estou fazendo agora de acolhimento a pessoas trans. Essa semana passada a gente fez um trabalho muito importante que me tocou. Eu me emocionei muito por ter conseguido alcançar o que foi levado aquele rapaz. Então é assim, a gente tem eu acho que o Vitor trouxe uma visão que muitas das vezes as pessoas vão ter, né, dessa desunião. Mas se a gente for no off, essa união acontece, né? Ela existe, ela é existente, né? Nós temos um grupo hoje que eu também faço parte, vou considerar que a Jaque me colocou ali no acolhimento, né, desse grupo, Esse é o problema no off. que também acontece, né? A Jaque tá fazendo um trabalho que a gente quer fazer, né? Um curso. Inclusive, vou convidar todos aqui, quando a gente tiver com o curso pronto, a que participem, a que entendam, né, a importância do curso. Após o que a Jaque for aplicar, eu também quero aplicar um curso de identidade de gênero e orientação sexual para que as pessoas saibam essa diferença, né? Então, é isso. E o off, o Vitor, ele tem os seus probleminhas, né, de não aparecer, né, para as pessoas, né, eu entendo o que você trouxe. Mas eu vou te falar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, né, se eu coloco o trabalho que nós fazemos na Casa Florescer divulgado para todo mundo, com o endereço da Casa Florescer, com isso e com aquilo, as pessoas já são transfóbicas. Imagine o ataque que elas podem fazer a esse local, tanto a Casa Florescer 1 quanto a Casa Florescer 2, né? Às vezes o off não é um desserviço, às vezes o off nós trabalhamos na segurança. Mas só que a Casa Florescer, o endereço dela, todo mundo pode saber. Não, sim, eu entendo o que você está falando, mas todo mundo que entende e que sabe que existe a Casa Florescer, por exemplo. Mas se eu tô aqui na live, por exemplo, eu solto o endereço da Casa Florescer. Né, eu falo assim, a Casa Florescer é ali vou dar um exemplo, é ali na Avenida Esperantina, número 776. A pessoa que está aqui na live, por exemplo, como aquele Thierry que estava falando que nós estávamos fazendo um mimimi aqui, ele vai parar aqui para pensar e falar, tem um lugarzinho ali cheio de mulheres trans, cheio de homens trans, eu não gosto de pessoas trans, eu acho que o que eles falam é mimimi, né? Então eu vou lá e vou atacar. Vou colocar fogo, vou atacar elas. Enquanto eles estão dormindo lá, eu vou acordar com paulada, entendeu? Então, assim, é muito da nossa comunidade saber aonde é a Casa Florescer. A gente, você, a Suzana, o Val, né, a Jaque, nós sabemos que existe a Casa Florescer, mas quantas pessoas de fora dessa comunidade que não sejam aliados sabem da existência dessa casa, sabem a necessidade que essas pessoas passam, sabe? Então, ainda, infelizmente, está numa bolha, né? Deixa eu fazer um alívio um pouquinho.
Mogli, eu quero lhe xingar porque eu tô o tempo todo vendo você conversar e eu não lembrava que você tinha esse perfil. Primeiro eu quero lhe xingar, seu filho de uma... É o Mogli. Gente, Eu tô quanto tempo que eu não aqui, vejo o Mogli? tô Esse Play aqui Vibe aí é ele. conversando. E eu tô aqui fofocando e pensando quem é essa pessoa, né? É Eu o tô gostando dos Mogli. comentários, mas estava aqui me perguntando quem era. Fui enganada primeiro. Gente, nosso amigo querido, esse menino, eu adoro ele. Eita, não podia dizer não? Então esquece, apaga. A outra foi que a nossa sub, né, gente? A sub colocou assim. Às vezes os ataques vêm dentro da própria comunidade. Concordo, sub. Nossa, até que enfim a gente vai concordar numa fala. Exemplo. Você criou um grupo para me atacar porque você me vê como inimigo e quer me combater. Veja, tá vendo? Então assim, ó, só que quando eu olho, eu faço aquilo que eu estava aconselhando o Vitor. Eu não vejo você como algo a ser combatido. Eu vejo você como alguém que eu não gosto, alguém que tá aí me colocando como inimiga. Mas você vai perceber que nunca eu gastei meus dias, minhas energias para tentar lhe atacar, lhe combater, lhe excluir do TikTok, por exemplo. Porque você não é minha inimiga, né? Você não gosta de mim, eu não gosto de você. Entendeu? Mas você não é inimiga necessariamente da pauta trans, você é inimiga da Jaque Trans, entende? Então eu não gastei nenhum minuto da minha vida me preocupando se eu precisava de combater, sabe? Então o meu trabalho em todos os meus perfis, né, como você costuma dizer que eu faço uma militância do TikTok, do Facebook, e faço, né, faço muito bem, assim como faço no TikTok, também faço uma militância muito boa, né? Eu criei um método, eu apareço todos os dias, 2 vezes por dia em live. Eu tenho sempre um pensamento temático para desenvolver. Eu faço o acolhimento de algumas pessoas que estão sofrendo por aí, e chegam perto de mim chorando, e eu falo, não, vem, aqui não tem lugar de exclusão, não, vem aqui. Sabe? Então, você percebe? Se a minha militância fosse apenas no TikTok ou no Facebook, ela já seria imensa, sabe? Agora veja, com isso que eu me apresentei no Facebook, recentemente eu participei de uma palestra com Gisela, Malu, o Altieri e outros doutores na faculdade em Minas Gerais, né? E fui lá dizer ao reitor que não passou de obrigação dele aprovar cotas de 2% para pessoas trans, né? Então, assim, veja, mesmo com todo esse meu trabalho, você desmerece, me ataca. E você, segundo você, faz parte da comunidade, mas tá tudo bem, entende? A comunidade não é minha inimiga. Tem algumas inimigas dentro da comunidade. Eu não sei se você consegue separar isso. É isso, amor. Ô, Jaque, só falar uma coisinha aqui. Ela não é e nem nunca foi sua inimiga. Porque para a pessoa ser seu inimigo, primeiro ela tem que ter sido seu amigo. Ela nunca foi sua amiga. Eu penso assim, para ser meu inimigo tem que ter sido meu amigo. Você Senão é só, conhece? senão é só mais Ô, um. ô Vitor, né? Eu chamei de Vi como se eu fosse íntimo. Ô, Vitor, pior é o seguinte, é que ela tentou muitas vezes ser amiga da Jaque. Muitas. Diversas e diversas vezes. E assim, né? É como a Jaque estava falando, o importante é a gente ter um trabalho, espero, de verdade, que assim como algumas palavras que você falou fizeram a gente pensar, que algumas palavras que nós levamos até você também faça refletir um pouco, né, esse trabalho de base, mas ela não é uma pessoa assim, sabe, ela quer uma coisa de competição, né, e Mas infelizmente o nosso meio não é um mundo de competição, é um mundo de sobrevivência, né, Exato. então as pessoas têm que entender que a competição, que quem eu tenho que vencer não tá dentro da comunidade, tá fora dela, Ó, né? uma coisa. Como que é? A Erika Hilton e a Léo Áquila. São duas pessoas que têm uma voz muito grande no meio LGBT. Vocês concordam? São duas que têm voz e voz alta.
O que as duas fazem? Ao invés de se unir, o que elas fazem? Não é que eles que elas não são unidas, menino. Não, na época da eleição. Tô falando na época da eleição. Menino, o que foi Ah, aquilo? é que Mas o assim, que parece que elas estão unidas? Oi? é aquilo que eu tinha contado pra O que você já parece? aqui. Lembra que eu contei pra vocês aqui que Eu na sei época da que eleição a Léo sofreu um ataque dentro de um restaurante Isso. e ela ficou cobrando a Jaque não, a Érica de defendê-la e tudo. E ela não E se aí isso posicionou. isso gerou um rebuliço, sabe? Entendeu? Ó, a Deixa eu perguntar um subamada negócio. invejada, é quem eu estou pensando, ô Deixa eu lhe Bruna. perguntar um negócio. Deixa eu lhe perguntar um negócio, o Vitor. Oi. Eu sou petista. Bom, todo mundo sabe aqui que eu sou petista. Eu não sou A petista, eu sou transdireita é lulista. filiada ao PL. Eu sou petista, não sou lulista, não. Mas eu sou petista filiada. Na campanha eleitoral, eu já me boto na campanha eleitoral. Se a trans de direita sofreu um ataque como candidata, você acha que eu, já que petista, preciso ser solidária Precisa, publicamente? precisa. Não, não, Não não. precisa A sim para candidata, a mostrar. candidata, a candidata de direita, tudo que acontece nessa época são candidatas de direita, que por um acaso podem ser trans. E eu, já que eu não posso, né? Não tem nenhuma regra dizendo que eu não posso, mas eu preciso ser partidária Aí tá o e erro. não cair em armadilhas que Já que posso dar um desenham. exemplo? Aí tá o erro. Nós não estamos num período eleitoral. Quantos e quantos? E isso antes e depois do período eleitoral, tá? Quantos e quantos ataques a Erika Hilton sofre dentro da Câmara de Deputados que você viu a Léo Áquila se posicionar, por exemplo? Não, mas eu acredito assim, ali dentro da Grilo Câmara, responde. ali dentro da Câmara é um lugar que hétero vai atacar hétero, gay vai atacar trans, ali é assim, como a Jaque acabou de falar, partidário. Ali é como se fosse uma obrigação eles se atacarem. Agora, o que aconteceu com... Oi? Com transfobia? Não com Você lembra, você pode me dizer a nota de, você poderia me dizer a nota de repúdio, que a gente está falando de política e partidos. Você poderia me falar a nota de repúdio que a Léo Áquila soltou quando a Erika Hilton foi atacada transfobicamente pelo pastor dentro lá dentro? Não, eu não estou defendendo nenhuma das duas. Eu citei o exemplo que as duas deviam ser como é unidas assim, por serem grandes vozes. então é assim, veja, não somos unidas, não somos, não vamos ter essa união. Esse é o erro. A gente se organiza. Não, a gente, veja, eu, já que aqui Correia, posso lhe culpar que você nunca foi solidário comigo todas as vezes que eu sofri transfobia aqui? Não, É culpa da nossa falta de estar junto, da nossa falta de união, todas as vezes que eu sofri transfobia e você nunca viu? não. Quer que eu lhe mostre alguma das vezes? Não, eu vejo nos seus vídeos. Então não é culpa dos indivíduos que sofrem os preconceitos e as transfobias. Não é culpa da falta de união dessas pessoas. Eu sofro transfobia. A culpa é dessa desgraçada que está aqui na minha rolagem? Me atacando? Não. Eu nem quero estar unida com ela. Mas eu sofro transfobia. Entende? Não é culpa. É mais uma vez. A gente não pode procurar pretextos para dizer que é por causa. Sabe? Não pode. Não, mas não é um pretexto. O que eu quero dizer é que todos os lados da vida, não estou sabendo me colocar agora, mas vocês vão entender, tem as suas vozes. Por exemplo, a direita é o Bolsonaro, a esquerda é o Lula. O meio LGBTQIA+, por exemplo, Léo Áquila tem uma grande voz. A Erika Hilton tem uma grande voz. Então, eu penso assim, se nós queremos o bem, porque nós somos uma bandeira, nós lutamos por uma bandeira, porque essa bandeira não é uma bandeira, são vidas. São vidas. Cada letra que está ali é uma vida. Então eu acho que deixe suas indiferenças de lado
E vamos Ô, Vitor, sumir. eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, né? É, eu, nós temos aqui nas redes sociais uma pessoa Hum, que subiu em TikTok, em TikTok, em X, né? Diversos momentos falando que o ano que vem ela vai ser uma oposição para a Erika Hilton, por exemplo, né? E essa pessoa, ela se denomina uma pessoa trans de direita, né? E obviamente ela faz isso para tentar ganhar o hype porque ela sabe, como você falou, a fala que a Erika Hilton, a importância, a potência que a Erika Hilton é, e ela não, né? Tanto que sim. ela se candidatou a vereadora no estado, na cidadezinha dela, ela não teve 80 votos. Né? A Erika Hilton foi na cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. A Erika Hilton foi simplesmente a deputada mais votada quando se candidatou. Ela não ganhou 86 votos, só para você ter uma noção. Então, é assim, a Câmara de Deputados ela não é um espaço para que eu propague meus preconceitos, né? Que eu ataque os meus oponentes, né? Com transfobia, racismo, enfim. Quando o deputado vai realizar a sua candidatura, ele sabe todos os códigos de ética e ele tem uma noção do que ele pode ou não falar ali dentro. Eles falam e são punidos. A gente vê, por exemplo, o Nicolas Ferreira sendo punido aí recentemente com uma fala transfóbica que ele teve no dia 8 de março de 2024. Então, não é um espaço que ele pode falar o que ele quer. É isso que a justiça está demonstrando para ele. Ó, aqui você não pode falar o que você quer, aqui é um lugar sério. Era só isso que eu tinha para falar e vamos ver o que a Jaque vai mostrar. Eu vou trazer pra gente agora. Eu vou Uma trazer pra gente. travesti teimosa? Eu acho que você é um homem, tá aqui, ó. Uma travesti teimosa? Tô mostrando isso aqui. Você acha que isso aqui é foto da união da gente? Não. Mas eu faço lives diariamente falando sobre pautas trans e LGBTs. E Vitor não vai estar aqui todo dia. O Val e, enfim, todos não vão estar todo dia. Nenhum aqui presente fez uma live ou fez um vídeo para falar desse ataque transfóbico. Posso dizer que é pela falta de união e apoio da comunidade comigo? Não, mas é que lá nós estamos falando de duas, vamos dizer assim, duas personalidades. Ali não tem como pelo menos 50% do meio LGBT Mas saber do que você está percebe acontecendo. que quando a gente vira para o outro lado, você vai achar alguma coisa para dizer que lá dentro está tudo bem, como se lá dentro não fosse transfobia. Você vai dizer que lá. Você percebeu isso? Lá dentro está tudo bem, porque lá dentro foi feito para isso. Mesmo que isso seja uma transfobia cometida não mais contra a Erika Hilton, mas sim contra toda a população trans. Mas a gente vai dizer, não, lá é um espaço para isso. Tem um espaço para cometer transfobia? Tem umas regras para esse momento você defende esse, não defende essa. Não existe. Entende? Então, assim, a Erika Hilton sofreu transfobia em TV aberta, por um pastor, né? Todas as travestis sofreram transfobia por Nicolas Ferreira. E só a Erika Hilton sofreu. E a gente não viu muitas fazendo nota de repúdio. Mas quando isso é de alguém da direita e a direita convence que as pessoas não são unidas, a gente vai atrás desse discurso, caraca. Então, o que eu estou dizendo, a culpa de eu ter sofrido a transfobia nesse dia não é porque vocês não estavam aqui, não é porque vocês não estão me apoiando. A culpa de eu sofrer a transfobia é porque o sistema é transfóbico, homofóbico, machista, misógino. E eu vou sofrer, e ainda vão dizer que a culpa de eu sofrer tudo isso é porque vocês não estão junto comigo, é porque vocês não me deram apoio. E eu, na minha mágoa, na minha dor, vou comprar esse discurso e vou dizer que é verdade. Entende? Eu sofro transfobia aqui todos os dias. Você me conhece, o Val me conhece, a Bruna me conhece, a Suzana me conhece, todos me conhecem e sabem que eu tenho lives frequentes. Por que ninguém está aqui me dando maior apoio, a maior moral? Porque vocês têm suas coisas, têm suas especificidades.
tem suas coisas a fazer, tem outras preocupações, ou não querem, nesse momento, se indispor, sei lá, por vários momentos, várias coisas, vários contextos. Então, não, a culpa de sofrer transfobia não é porque vocês não estão unidos comigo. Entende? Ah, é porque elas são deputadas e precisam. E é justamente por elas serem deputadas e representar, além de um povo, uma sigla partidária, que não pode se misturar as coisas. Eu, já que petista, não posso ficar do lado da transdireita. Por quê? Eu posso fazer uma nota de repúdio aqui? Ok, eu posso fazer uma nota de repúdio e falar, então, Por que a gente não pode ficar do lado da trans de direita, Vitor? Porque a trans de direita, ela vem à internet, por exemplo, fazer um discurso de que ela é contra a ideologia de gênero, sendo que essa porcaria não existe. A trans de direita vem à internet falar que ela é um homem biológico e que ela não pode usar o banheiro, por exemplo, feminino por conta disso, sendo que o termo homem biológico não é usado cientificamente e que ela falar que ela não pode usar o banheiro feminino pode atingir tanto eu quanto a Jaque. Eu não posso defender a trans de direita e o discurso dela porque ela tem falas misóginas e machistas contra mulheres, inclusive cis. Então não tem como eu defender ela e defender esse discurso dela. Então, quando ela sofre transfobia, aí ela não pode defender ela, é isso? Vitor, como é que eu vou defender alguém que quer me matar? Me explica, Não. como é que eu vou Não, defender não, alguém não. que quer minha Me explica morte? uma coisa. Me explica uma coisa. Como que eu vou defender Não uma tem pessoa... Não, presta atenção, Suzana. Como que eu vou defender uma pessoa que potencializa o discurso de quem ataca ela? Ela tá sendo conivente com quem ataca ela. A partir do momento que ela fala, eu sou trans de direita, eu sou a favor desse discurso, ela tá deixando claro que ela é a favor, inclusive, dos ataques que ela sofre. Então o partido está acima. Não é o partido que está acima. Nesse caso da trans de direita, é a ética. É a ética. Se ela não tem ética com ela mesma, se ela não sabe das vivências dela, se ela não sabe da forma que ela é atacada e da forma que ela potencializa os ataques que eu sofro com as falas dela, aí não é um problema meu. Aí é um problema dela. Eu, pra mim, independente da trans ser de direita ou de esquerda, se ela sofrer uma transfobia e eu puder ajudar, eu vou, porque isso chama-se compaixão. Eu não Então vou você daí a outra face, então. Não é da outra face. Eu vou mostrar. Então, que eu não dou outra Não é face pra compaixão, quem desculpa. matar, não. Ô Vitor, eu não consigo ter compaixão com quem não tem compaixão comigo. E eu admiro isso muito em você, se você consegue ter compaixão com essas pessoas. Porque ela cria... Porque ela cria um discurso que é contra você, que é contra eu, que é contra o Val e que é contra a Jaque. E ela espera de mim, realmente, que eu abra a minha boca para defender ela quando ela é atacada, sendo que ela potencializa isso. Eu não vou abrir minha boca para defender ela, desculpa. Isso, no meu modo de ver, é uma demonstração de união. Vitor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Direitista? Como que eu vou me unir com quem não Você quer tá maluco? unir comigo, gente? Espera um pouquinho, Jaque. Deixa a Suzana falar que ela tá querendo. Não. Você quer caminhando com direitista, meu? Jesus amado. Me dê um minuto. Gente, a Jaque quer falar, por favor. Vitor, você já se organizou em algum lugar? Partido, sindicato, movimento, alguma coisa? Não entendi, o cachorro latiu aí, não deu para entender. Você já se organizou politicamente, seja num movimento social, num sindicato, numa associação, ou... Você já se organizou em algum lugar? Não. Então, a vida dos indivíduos é ok, cada um tem liberdade. Mas quando a gente se organiza, tipo eu já que sou do Mutu, então, como pessoa do Mutu, eu preciso prestar atenção nas minhas falas e no meu posicionamento. Entende? Porque às vezes eu vou fazer uma fala como indivíduo, mas eu sou vista como Mutu. Estou falando dentro de Sergipe. Qualquer fala minha torta respinga no meu movimento. E aí vai dar muito mais trabalho para eu consertar. Eu já que sou conhecida como uma pessoa petista. Então, tudo que eu falo, eu tenho que ter responsabilidade como que vai ser a minha postura, porque senão respinga como pessoa petista, sabe?
Então, Uhum. é lógico que quando a gente é indivíduo sem estar organizado em alguns lugares, a gente pode se colocar do jeito que a gente quiser. A responsabilidade é nossa e as consequências também. Quando a gente se organiza dentro de algum lugar, seja ele associação, seja ele partidário, movimento social, sindical, a gente precisa tomar cuidado com o nosso posicionamento, porque senão respinga dentro dos lugares. Entende? Sim. Então, eu já que indivíduo sou livre, eu sou filiada ao PT, sou livre para fazer o que eu quiser. Agora, eu tenho preocupação se isso vai respingar dentro do meu movimento, dentro da minha organização partidária. Sim. Eu Entende? não entendi a pergunta da O PT Suzana. proíbe? Eu pergunto, tu é LGBT? Não entendi. Mas Suzana? não vamos entrar nisso não, gente. A gente está aqui fazendo uma educação popular. A gente não vai levar para o individualismo. Então, eu estou tentando aqui passar a vocês uma visão de organização, né? Eu já que o PT não me impede que eu fale qualquer absurdo. Agora eu tenho que perceber essa minha fala vai me desenhar como um movimento partidário. Aí eu tenho que prestar atenção, né? Inclusive autocrítica, eu não faço na minha live. Por que que eu não faço autocrítica do PT na minha live? Porque fica ruim que as pessoas vão dizer, até ela que é petista, entende? Não vou dizer a Jaque, não. Até ela que é petista disse isso do partido, entende? Então eu não falo, não faço, não permito, sabe? E é sobre isso. A Por isso Érica que eu Hilton, ela não. não é apenas a Érica Hilton, ela é uma instituição. Isso, por isso que eu não me filio, não me candidato a nada. Porque eu quero ter a minha liberdade de falar. Se eu achar que a direita fez uma coisa certa, eu vou falar. Fez certo. Se eu achar que a esquerda fez uma coisa certa, fez certo. Pronto. O grande problema da humanidade sempre vai ser a política. Sempre. Sempre. Sempre será Mas A eu gente é um política. ser político, se querido. você for Tudo é casar, política, tudo é política. se você for casar, você pode? Pode. Como que você conseguiu isso? Através da política, mas por muita luta, não de mão beijada. Sim, verdade. Não foi de mão beijada, mas foi política. Muito sacrifício Qual foi o teve isso. partido? Qual foi o partido? Quais foram os partidos que fizeram com que você pudesse casar? Não sei. O Partido dos Trabalhadores. Ou seja, nem se informa direito o que acontece na política. Ô, Suzana, deixa eu te explicar uma coisa. Desde o momento que eu subi aqui, eu conheço a Jaque há muito tempo. Todas estão me tratando com respeito. Nós estamos em um debate. Eu não estou sendo nem contra a Jaque, nem contra a Bruna, nem contra o Val. Nós estamos dividindo conhecimento. Eu estou falando o meu modo de ver e elas estão me ensinando e talvez alguma coisa que eu fale, elas aprendam também. Já você, desde o momento que eu subi aqui, toda vez que você se dirige a mim, você se dirige como se eu já fosse o seu inimigo. E em momento algum eu lhe ataquei. Se alguma fala... Pra mim você Calma. é meu inimigo, sim. Se alguma fala minha te feriu, peço desculpas, mas não retiro nenhuma delas, porque é o meu modo de ver, é o meu modo de viver. Agora peço que quando você for se dirigir a mim, se dirija como eu dirijo a você, com respeito. É o único pedido que eu te faço, com respeito. Bruna, bloqueia Não, a eu sub vou. pra gente. Sub, você não cabe aqui. Você veio aqui só para ficar falando bobagem, viu? O sub, seu nome é sub, querida. Não lhe cabe aqui. Aqui cabe as pessoas que têm algo de bom para falar, para nos ajudar. Até esse desencontro que está acontecendo aqui, ele é bom para a gente perceber alguma coisa e tirar disso alguma coisa. Então, assim, você não cabe aqui não. Viu? Eu gosto de uma delas E que você citou, Vitor. Eu Oi? adoro. Eu gosto de uma. Eu não vou falar nome, mas você vai entender. Eu Ah. gosto de uma das que você citou, nome de duas. Uma eu gosto, sabe por quê?
Hum. Ela entra lá, a voz dela, ela é sozinha, mas a voz dela é em prol de uma comunidade que muitas vezes ela nem conhece as pessoas, mas ela briga pelos direitos de todos. A outra, ela vai lá, ai, você está jogado na rua sofrendo, vou te arrumar o lar e ttt. Vídeo, filme, toca no Só na TikTok, época de política, já a sei do que obra você para tá ver se falando. ganha voto. Tudo bem, ela tem esse direito, não posso fazer nada. Mas nunca a gente vai conseguir ser amigo, tipo assim, eu sou um gay, você é outro. Aí eu subo lá na esquina e falo, pau na bicha, pode bater nela. Como que eu vou ser seu amigo? É. É mais ou menos assim, então por isso que vai ser impossível a gente ser amigo de todos, todos falando a mesma língua, com o mesmo ideal, o mesmo objetivo. Só não vai andar juntinho ali, porque os objetivos e os ideais são diferentes. Mas você viu na última parada a Léo Aquila? Aquilo eu achei aquilo, não sei, eu não sei nem a palavra de o que eu vou usar. Eu achei feio. Com uma faixa de presidenta, enquanto a Né? Erika Hilton discursava no palanque, falando palavras legais, defendendo, usando a voz dela para nos defender. Enquanto a Léo, que eu não tenho nada contra, Também não. simplesmente pousou para uma foto com uma faixa de presidenta. A pergunta, assim, não é por maldade não, porque eu também fui nessa parada, né? E eu acho que aquela parada foi uma forma da gente tentar recuperar as cores do Brasil, né? Que, enfim. Talvez, assim, não é defendendo a Léo, tá? Até porque eu também tenho a mesma posição de vocês em questão de algumas coisas que ela faz. Será que... Gosto dela, não queria falar, mas vou falar, eu não gosto dela. Então, será que essa linguagem que ela trouxe Eu tô vendo de uma forma lúdica, tá, gente? Eu posso estar errada, aí vocês podem me corrigir. Será que essa imagem que ela trouxe, ludicamente falando, não foi uma provocação para que as pessoas da direita entendam que um dia nós também chegaremos ali naquele Não, foi lugar? foi uma provocação a Erika Hilton. Ou seja, você é deputada, eu um dia serei presidenta. É só você ver os stories depois, Mas, você vê os Vitor, vídeos no TikTok. Vitor, aí você usa isso como exemplo. Aí você quer que a Érica vá com a Léo, ou que a Léo peça desculpas pra Érica, por exemplo? Não tem nexo. Não é Não pedir tem desculpa. nexo. Não é pedir desculpa. O carro foi todo baleado, todo mundo viu lá. Se foi mesmo ou se não foi, porque hoje em dia a gente não pode acreditar em nada, né? E eu não sabia também o que aconteceu. Isso, ninguém sabe se foi realmente uma coisa de verdade ou se foi uma coisa para ganhar voto, porque hoje em dia existe muito isso em política. Mas ao menos Mas deixa eu ser quenga um pouquinho, vocês deixam eu ser quenga. Hoje eu não fui quenga, eu tô muito séria. Não gosto desses momentos de séria, deixa eu ser quenga. Oi, Mogwai. Quero ver com quem você vai ser Kenga, né? Porque tanto o Dan quanto o Mogwai estão aqui. Eu quero ver com quem você vai ser Kenga. Então o problema do Vitor é a Você política. esqueceu do Vitor, também dou em cima do Vitor, o Vitor é bifia. Fica aí. ela dá também. Oi, Suzana. Essa Não união, acreditem nesse amor, gente. Eu tô falando pros três, tá? Não acreditem nesse amor, porque ela dá em cima do Val, inclusive. Do marido do Val, ela é jogada. Tô avisando. Gente, Aí você viu, Gente, hoje ela mano, falou qual que era o vou tema falar- da live? O tema da live dela hoje, qual o seu medo? Aí eu escrevi na rolagem, o meu medo é dela tomar meu marido. Tomar não, filha. Tomar não, eu quero usar o seu marido junto com tu. Que tomar? Eu, hein? Mas, meu amor, meu loirinho, meu gato, minha paixão. Oi, Mogwai. eu adoro quando a Jaque faz isso. Eu acho que a nossa união, essa união que se pretendia com a Érica e com a... Esqueci o nome dela. A nossa união, ela se dá justamente na base
né? E essas lideranças políticas, como é a Erika Hilton ou a Duda, por exemplo, elas já são decorrentes da nossa união. É importante que elas estejam unidas? É muito importante. Mas em qual campo? É preciso essas pessoas estarem unidas no campo da esquerda, que é o campo emancipatório. O campo da direita é o campo que vai justamente contra a nossa emancipação. Agora eu quero ver a Além Jaque se de virar. além Eu de fiz, bonitinho, inteligente eu fiz, demais. eu fiz isso de propósito. Agora eu quero ver você se virar com três aqui na janela. Meu amor, não tem que me virar nada, eu tenho que dar conta dos dois, entendeu? Três não, Dos três, quatro. dos quatro. E não importa. Quatro. Vitor, eu, o Play Vibe e o Dan. E ainda posso pegar a Suzana, tá? Se a Suzana não se É, importar. isso mesmo, tem Suzana também. Nossa, vamos fazer uma festa, Só tô Suzana? tirando a Vamos fazer Bruna a festa do lençol. só tô tirando a Bruna porque o marido dela deve estar do lado e eu não Deixa tenho pra outro intimidade com dia, ele. deixa pra outro dia, que eu não tô muito legal hoje. Deixa pra outro dia. Tá bom. Mas que eu vou te dar um cheiro no cangote, eu vou. Ô, Suzana, eu vou lhe contar um segredo, viu? Eu vou lhe contar algo muito, muito real. E eu tô contando algo, gente. Gente, é sério, tudo que eu falo aqui vocês podem comprovar. Qualquer pessoa que chegar aqui na minha live, como já aconteceu de vir pessoas que me conhecem há muitos anos, pode perguntar, gente, já que falou isso confere? É, quando a gente vai construir o próprio encontro do motor, o encontro estadual do motor, a gente é capaz de sair no tapa dentro da sala. Eu falo, a comissão da cozinha tem que ser assim. Aí a minha companheira vai dizer que não. É porque eu acho que isso tem que ser fulano e cicrana. Enfim, a gente vai discutir por coisas tão bobas às vezes, mas que no fim a gente faz um encontro. E a visão que a gente passa do encontro é que nós somos unidas pra cacete. A gente nem discute. A gente nem se olha feio. E eu, por exemplo, já